Gente, bom dia para vocês aí. Abração. Muito bem, obrigada, Léo. Bom, Horta, vamos começar aqui com o dever de casa do Léo, né? Bom dia a todos. Estava olhando aqui quando ele falou, tem um artigo seu, Uma Semana para Entender o Brasil, quando a hipocrisia se torna norma e a violência resposta. Calculo que seja desse artigo que ele esteja falando, mas enfim, passo para você. Não, ele estava falando um artigo anterior. Esse é um artigo de indignação de ontem. Nada, produz um pouquinho. Bom, primeiro, bom dia, Daphne, um abraço para você, querida. Não sei como é que tá as coisas por aí, mas aqui em Brasília tá tudo muito estranho, chovendo, granizo. O mundo efetivamente está mudando, né? O que o Arthur estava falando foi um artigo que eu publiquei, eu acho que há uns 2 ou 3 dias, né, sobre a América Latina. Acho que tu vai achar o título aí vou achar. Das estranhas coincidências que acometem, né, a América Latina. Achei aqui. A gente foi desprevenida, mas já achei. Aqui já nos achamos. É desse artigo que ele fala, né? Esse artigo ele retoma uma questão muito interessante, Daphne. Quando começou aquela história de golpes militares em toda a América Latina, né? Nós tivemos na Argentina, no Brasil, Bolívia inaugura, inclusive no mesmo ano que o nosso. Nós tivemos na América Central, se não golpes de Estado, nós tivemos o regime change, na época nem se usava esse termo, inclusive. O que disseram para todo mundo naquele momento, inclusive o que aconteceu no Brasil, era que era uma reação das sociedades da América Latina à tal da ameaça comunista, né? Então, a ameaça comunista estava ali, todo mundo apavorado, e aí o povo, de forma ordeira, pacífica, democrática, passou a escolher representantes militares e dar vazão para essa situação. Isso foi o que nos contaram. Depois a história foi atrás disso, Daphne, mostrou que tinha uma operação norte-americana inteira por trás desse processo, que tinha dinheiro norte-americano indo para todos os espaços, não só para a área democrática, porque você pode até achar que dinheiro estrangeiro alimentando candidaturas nacionais não tem problema, você pode ser hipócrita a esse ponto, e aí vem o meu texto, esse que você citou, o último, né? Você pode achar que isso é normal, mas não é, né? Você tem movimentações estrangeiras que acabam, no fundo, delimitando a história de um determinado país. Mas a gente descobriu que tinha dinheiro em outros lugares, tinha dinheiro para governos, tinha dinheiro para instituições específicas, como, por exemplo, polícias dentro dos governos, tinha troca de informações, tinha uma série de ações ali, e tudo foi feito a partir de uma operação organizada pelos Estados Unidos para transformar os países, né, em países amigos, vamos dizer assim. E aí o que eu faço nesse artigo, e convido as pessoas depois a lerem, é fazer a mesma percepção para o que está acontecendo agora, porque estamos vendendo agora uma onda na América Latina, né, de reação da extrema-direita. Então, é isso que estão dizendo. É uma onda, está todo mundo cansado dos governos progressistas e a população se rebela. Só que em todos os lugares que você vai olhar, o padrão é o mesmo. É um ataque político contra as instituições eleitorais, trazendo desconfiança. No caso do Brasil é sobre as urnas, mas no caso do Peru e da Colômbia é sobre a estrutura política como um todo. No caso da Venezuela foi em cima da apuração deles e das atas, como ficou tudo bem conhecido. Então começa por aí, um enorme ataque de desconfiança, dizendo que nada daquele país é confiável. Das urnas, que é a parte mais baixa, até os tribunais superiores, tudo é inconfiável, tudo. E a partir daí começa a surgir esse padrão de uma oposição que surge muitas vezes do nada. No caso da Keiko Fujimori não é verdade, porque a Keiko perdeu 3 eleições na base, né, do pouquinho, mas no caso do Espriella da Colômbia, sim, é um cara que sai do nada, inclusive com uma cidadania norte-americana, ele tem tripla cidadania, uma delas é norte-americana, e aí, de repente, ele ganha por detalhes de votos pequenininhos, apurados nos últimos minutos, normalmente a partir de conjuntos de votos que vêm do exterior. No caso da Colômbia, isso é muito evidente. No caso da Keiko, é do exterior e também de algumas urnas estranhas. E quando você vai olhar efetivamente esses documentos, eu olhei todos, eu olhei uma boa parte dos documentos venezuelanos que estavam naquele site da Corina,
que ela julgava, né? Ela montou um site ali no final para provar a fraude na Venezuela. Aquele site provava a fraude dela, porque os documentos que ela apresentava eram fraudados. A gente via as fotocópias das atas com assinaturas, a mesma pessoa assinando por 4 fiscais. A gente via fotocópias de atas de pessoas sem assinatura nenhuma, com números de votantes diferentes, e parece que está se encontrando isso na Colômbia. A Colômbia, inclusive, já está denunciando, há uma série de discussões na Colômbia e no Peru, vai parar nos tribunais essa situação, e é o mesmo roteiro que aconteceu na Venezuela, com a diferença que na Venezuela o Maduro segurou o regime na unha, né? Disse, olha, nós não vamos produzir mais nenhuma informação, porque vocês vão questionar todas elas, né? O Lula queria as atas. Sim, você entrega as atas, e aí no dia seguinte aparece a ideia de que as atas foram fraudadas. Aí você faz o quê? Você leva as atas físicas até lá, aí pronto, acabou a sua soberania, né? Primeiro, que não há possibilidade disso. Segundo, que é um argumento que se retroalimenta. Não tem como você fugir disso. Se quebra a confiança sobre um sistema institucional, nada restitui. Então o Maduro segurou na unha. Já o Petro na Colômbia e no Peru não deu para segurar na unha, até porque a gente viu o que aconteceu na Venezuela, eles tiveram que sequestrar o Maduro para fazer essas coisas. Então a América Latina inteira está sob uma sombra de fraude eleitoral. Fraude, Daphne, que está também sendo urdida no Brasil. Vamos lembrar o que está acontecendo aqui, vamos lembrar o que o TSE, agora sob tutela dos bolsonaristas, ministros do STF, anda fazendo. E eu denunciei na semana passada, Daphne, que os tribunais superiores, aliás, os tribunais regionais eleitorais estão contratando a empresa do Elon Musk para fazer a entrega dos pacotes, ou seja, para pegar os dados que saem das urnas e jogar os dados dentro do Tribunal Superior Eleitoral, que é o único momento nas urnas em que você pode ter algum tipo de incomodação. Porque enquanto o voto está na urna, ele está fora da rede, ele não tem como ser acessado, mas quando você coloca ele na rede e transfere ele para lá, ali existe um tempo em que esse voto pode, de alguma maneira, ser atrasado, ele pode ser bagunçado, você pode bagunçar os pacotes, você pode criar qualquer tipo de problema ali, mesmo imaginando que as nossas criptografias sejam inalcançáveis, que é o que se diz hoje. Ainda assim, esse é o momento mais complicado. E esse momento deveria ficar sob tutela nacional. Mas não é o que está acontecendo. Os tribunais eleitorais regionais estão contratando a empresa do Elon Musk para fazer isso. E isso pode dar um problemão sério ali na frente, viu, Daphne? Isso é uma questão, quer dizer, você aponta esse padrão e essa fraude que está sendo urdida no Brasil agora sobre TSE presidido pelo bolsonarista. Então, um elemento central para a soberania política é a soberania tecnológica, como você acabou de dizer, né? Quais são as mudanças concretas que o Brasil deveria adotar na sua infraestrutura eleitoral, digital, para, enfim, reduzir os riscos de dependência tecnológica? E se é que agora não dá tempo, né? A coisa está tomando conta do galinheiro, mas é um debate que você acha que tem que ser posto agora, e ainda mais que foi posto anteriormente pelas próprias pessoas da extrema-direita, desconfiando das urnas eletrônicas. Quer dizer, isso não iria mais bagunçar do que deixar as pessoas atentas? É uma preocupação. Na real, faz 2 anos que o Brasil acordou para essa questão de soberania tecnológica, né? Antes, os governos brasileiros achavam que estava tudo bem, tudo tranquilo, inclusive a gente aceitava a Microsoft em todo o nosso sistema de políticas, aliás, todas as nossas máquinas, todos os nossos computadores na rede federal, as nossas universidades estavam colocando todas as suas pesquisas nas nuvens. Durante a pandemia, as universidades contrataram Google, contrataram a Microsoft na Azure para colocar tudo na nuvem, tudo jogou na nuvem. Nós perdemos a soberania sobre tudo, porque esses dados todos são vulneráveis hoje, a partir do chamado Cloud Act de 2018, né? Os Estados Unidos fizeram uma lei dizendo que qualquer coisa que esteja sob o domínio dos seus aparatos tecnológicos são passíveis de serem verificados e pedidos pelo governo norte-americano sem que a empresa possa negar. Então, nenhuma empresa do mundo pode nos dar garantia de que os dados não estão sendo utilizados, né, não estão sendo, pelo menos, vigiados. Então, nós perdemos isso tudo. Agora, nos últimos 2 anos, há um esforço para tentar reorganizar isso. Esse esforço tem sido melhorar as ferramentas que nós temos à disposição. Veja que, recentemente, a nossa ABIN resolveu criar um sistema de conversas nacional, criptografado nosso, porque antes
eles estavam planejando os golpes pelo WhatsApp, né, Daphne? É uma coisa extremamente inteligente da nossa agência de inteligência, as coisas sendo planejadas por WhatsApp, é por isso, inclusive, que a Polícia Federal tem conseguido pegar essas conversas, porque qualquer um pegava, né? Entrando no WhatsApp, as coisas estão complicadas. Então, nós estamos desenvolvendo essa situação. Agora, sobre esse tema de soberania aplicado às eleições, aí a coisa muda. Porque daí nós precisamos abrir mão da velocidade para trabalhar com a soberania e usar especificamente as condições da Telebrás. Não dá para deixar a Telebrás fora disso, não dá para a gente tentar contratar empresas de maior velocidade, porque nós precisamos, nesse momento, não é velocidade, é a soberania. Então, ainda que seja, nesse momento, impossível de você contornar o uso de tecnologia estrangeira, porque nós estamos muito atrás, você precisa de instituições brasileiras cuidando desse processo. A Telebrás tem que estar junto nessa licitação, pelo menos como infraestrutura de background, né, infraestrutura de controle, para que esses dados não sejam alterados, para que efetivamente essas soluções técnicas tenham não só a inteligência técnica da Telebrás, mas também a participação, por exemplo, de uma ABIN, a participação do Ministério da Justiça, para verificar se aquilo está funcionando corretamente, porque o grande problema, Daphne, é o seguinte: grande parte desses tribunais estão localizados no Norte e Nordeste. Estão contratando a empresa do Elon Musk. Aí imagina o seguinte, Daphne, imagina que os votos do Sul e do Sudeste chegam primeiro, como sempre acontece, e fazem a eleição chegar e empatar Flávio e Lula. E, de repente, o Elon Musk, com o seu sistema de satélites de baixa órbita, resolve dizer ou dar uma desculpa de que nós estamos com nuvens, o problema de conexão não está muito correto, então vai atrasar os pacotes do Nordeste em 3 ou 4 horas. Você já imaginou o tamanho do problema que isso vai dar? 3 horas é suficiente para que o bolsonarismo bote esse país em chamas, dizendo que ganhou a eleição e que está tudo sendo fraudado e que, portanto, nós precisamos necessariamente de uma solução armada. E aí nós vamos ter exército, polícias militares e até Donald Trump gritando da Casa Branca a respeito disso. Então não se pode brincar com essas coisas. E o que eu fico mais preocupado, viu, Daphne, é que isso não está sendo utilizado como brincadeira. Isso está acontecendo realmente. Eu tive acesso aos editais. Os editais estão privilegiando as soluções do Elon Musk com a ideia de que o conjunto de satélites de baixa órbita dele é mais rápido, diminui a latência, mas tudo isso se e somente se a empresa realmente quiser. E nós já temos uma quantidade bem grande de exemplos do Elon Musk tirando a internet de determinados lugares, como aconteceu no Irã, como aconteceu em países da África, simplesmente porque era interesse dos Estados Unidos ali de que aquela região ficasse numa sombra durante um período de tempo. E isso tudo está acontecendo, Daphne, sem que o governo se dê conta. Os tribunais estão fazendo essas consultas de preço e vão fazer essas tomadas por editais, cada um à sua própria sorte, como se a empresa pudesse ser desvinculada da noção política e estamos contratando simplesmente por uma questão técnica. Não, nada mais no século XXI que diz respeito à tecnologia é apenas técnico. Tudo tem interesse político por trás. Com certeza. O Gustavo Ventura mandou aqui um chat para a gente. Obrigada, Gustavo. Horta, a pertinência do que nos dizes tem que chegar ao governo. E a Silvia Guedes perguntou, mas quem contratou isso com permissão de quem? Pois é, né? Eu acho que é complicada essa questão de contratação, porque tem que ser tomada uma decisão política e não uma decisão técnica. Não é isso? Por enquanto, não está em termos de contratação ainda, são só tomadas de preço, né? Mas as tomadas de preço, elas já servem como um espectro de licitação e você pode dar tomada de preço, fazer a contratação de forma muito rápida. Quem é que está fazendo isso? Os próprios tribunais. Você sabe que no Brasil nós temos um problema sério, que é inclusive o problema que está acontecendo agora por causa dos penduricalhos, porque o judiciário brasileiro, ele se dá autonomia partilhada. Então, os tribunais regionais eleitorais, eles têm autonomia para fazer o que eles quiserem. Né? Não há uma centralidade, não há necessidade dos tribunais, o judiciário não exige que todos os juízes de primeiro grau, por exemplo, julguem para o mesmo lado, só em algumas situações em que o STF dá um balizamento e tal, mas na maioria das vezes os tribunais, inclusive, têm autonomia para isso, e é o que eles estão fazendo. E isso muito me preocupa. Inclusive, Daphne, ontem à noite, surgiu a informação de que a Espanha colocou a Palantir na lista negra de empresas que não podem ser
contratadas nem pelo governo, nem por qualquer empresa privada que tenha acesso a dados sensíveis na Espanha. Então, veja que interessante. Essa é uma das empresas que foi utilizada e que está sendo utilizada hoje no MEC. Então, veja como a gente precisa discutir soberania nacional, a gente precisa tomar esse cuidado e precisa botar uma coisa na cabeça, Davi. Quando a gente estuda um pouco de economia, quando a gente estuda um pouco de processos de desenvolvimento, vem sempre aquela discussão, comprar ou desenvolver, né? Que é a grande discussão que os economistas neoliberais usam. Ir ao mercado e comprar alguma coisa que eu não tenho no meu país, ou desenvolver e gastar muito tempo. E eles chegam à conclusão que é sempre melhor comprar no mercado, porque o mercado aloca melhor os recursos, você vai gastar menos do que do processo de desenvolvimento, pois na questão da tecnologia isso está equivocado. É sempre melhor desenvolver do que comprar. Ainda que você tenha um horizonte muito largo para desenvolver aquelas tecnologias, é importante desenvolver, começar e dar sentido a todo esse conjunto de saberes nacionais que precisa da organização de uma cadeia de produção, especialmente uma cadeia de produção de valor digital no Brasil. Nós estamos atrasadíssimos nesse processo e esse atraso vai levar a nossa política de roldão. Eu costumo dizer, Daphne, que a gente está mais atrasado no século XXI, nesse momento, com relação à questão de soberania digital, do que lá no século XVI, quando os europeus vieram aqui com metais, espelhinhos, e entregaram e levaram grande parte das nossas riquezas. Estamos comparativamente mais atrasados hoje do que naquela época. Urge a gente pensar nisso com certo cuidado. Muito importante tudo isso que você está falando. Agora, deixa eu agradecer aqui o Tanguá, que mandou um superchat. Obrigada, Tanguá. PT deveria impugnar essa licitação dos TRTs, segundo ele diz aqui. Obrigada pelo seu posicionamento. E o Fabrício diz, a Palantir é a mais terrível e cara de pau de todas as Big Techs. Obrigada, Kel. A Palantir não é bem uma Big Tech, a Palantir é uma empresa de inteligência digital. É pior do que a Big Tech, porque a Big Tech ela é maior, mas ela inicialmente esconde a sua posição política. A Palantir não. A Palantir diz, ela é uma empresa norte-americana para fazer valer os interesses norte-americanos e que a gente acha estranho que esteja dentro do MEC, inclusive. Agora, falando do seu último texto, esse é o penúltimo, né? Sobre a semana para entender o Brasil. Fiquei curiosa, você afirma que o fascismo não nasce de uma predisposição moral, mas de um processo histórico-político, né? Quais seriam ali os principais mecanismos da transformação dos cidadãos comuns a apoiadores de projetos autoritários Nesse texto eu defendo a ideia da hipocrisia, né? Eu não sei se você percebeu, Daphne, mas na última semana nós tivemos 5 bofetadas na cara de todo mundo, né? Porque a elite brasileira, seja ela de esquerda ou de direita, ela se acha superior ao resto do povo. Ela acha que ela entende mais, que ela sabe mais, que ela pode mais. Parêntese, você viu aquela presidente da Firjan, não? Acho que falando da cabeleireira. Que ela tinha que fazer o cabelo no sábado. Aquilo ali é o suco. Ela fazendo isso, não sei se você lembra de uns meses atrás, a desembargadora que foi no plenário, acho que do STF, dizer que os juízes estavam quase em estado de miserabilidade, que não dava para viver com o salário dos juízes. Teve um outro desembargador que disse que não ganhava pelo tanto que ele julgava de coisas importantes no Brasil. Ou seja, o andar de cima, seja ele de esquerda ou de direita, ele trouxe consigo vamos dizer assim, um nojo com relação ao povo que impressiona. Tudo é tratado com essa hipocrisia. E aí eu trago 5 fatos que aconteceram nessa semana, que eu falo dessa hipocrisia. Eu começo cortando na carne, inclusive, né? Quando você pega a entrevista do senador Jacques Wagner, senador que está imputado aí pela Polícia Federal nas questões do Vorcaro, ele dá uma entrevista para um dos jornalões e diz que qual é o problema? Essa é a grande pergunta dele, qual é o problema? Ele pediu a ajuda de um amigo para comprar um apartamento de 2,5 milhões de reais para dar para a filha. Né? O que tem de mal e de errado nisso, Daphne? Quem nunca pediu a um amigo para comprar um apartamento de 2,5 milhões de reais? Do tipo assim, olha, Daphne, compra para mim os 2,5 milhões, depois eu te recompro, tá? E a Daphne diz, claro, Fernando, fica tranquila, tá tudo certo. É isso que o senador trouxe à baila. Quer dizer, uma hipocrisia, como se tudo isso fosse normal. As relações entre ele e os sócios e o sócio do Vorcaro são relações normais. Não tem por que as pessoas... Esse é um argumento dele. E aí começa a hipocrisia, Daphne. Porque ele faz isso. Depois o STF faz isso, né? Agora o presidente do STF veio dizer assim, qual é o problema? A gente
ia tirar o teto, a gente ia obrigar os juízes a ficar no teto constitucional. Agora eles construíram 3 tetos diferentes. Tem o teto do salário, depois tem o teto dos penduricalhos, o teto 1, depois tem o teto do tempo de serviço, e todos eles podem ir acumulando a tal ponto de que os juízes vão começar a ganhar 50 mil reais no Brasil em folha, e vai estar tudo normal. E aí, para piorar a situação, o presidente do STF ainda diz assim, quem sabe a gente verifica todos os salários do funcionalismo público brasileiro, não só os do judiciário, ou seja, ameaçando as outras áreas que também têm super salários, dizendo, olha, se vão tirar o nosso, nós vamos tirar o de vocês. A população que está aqui embaixo, Daphne, ela olha para tudo isso e diz assim, meu Deus do céu, estão nos tirando para otário. Essa é a situação. Vocês estão defendendo que isso não tem absolutamente nenhum tipo de problema. Eu ainda sigo nesse texto, no caso do Alcolumbre. O Alcolumbre agora resolveu se dizer amigo dos trabalhadores. Então ele vai lá e diz assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos diminuir o tempo de transição da 6.1 para 5.2, né? Vamos diminuir o tempo. Precisava de um ano de transição que veio da Câmara. Isso é muita coisa. Vamos voltar e vamos fazer a transição imediata. E ele acha que os trabalhadores são burros, porque o que ele quer fazer? Ele quer votar isso, se livrar da pressão no Senado, mandar o texto de novo para a Câmara e recomeçar. Porque como o texto é diferente do texto que foi votado na Câmara, a Câmara vai ter que votar tudo de novo e depois mandar para o Senado. E com isso o senador pretende empurrar a votação para depois da eleição. Porque depois da eleição, os parlamentares não têm nenhum motivo, nenhuma função mais para se sentirem pressionados. Eles já ganharam a eleição mesmo. Então veja, mais um sistema de hipocrisia, mais uma canalice absurda que está ali colocado. Eu ainda cito mais 2 fatos. Eu cito o ataque que está sendo feito sobre os mínimos constitucionais, seja das equipes de economia do próprio Ministério da Educação, do Ministério da Fazenda, seja dos jornalões brasileiros, dizendo e projetando a dívida em 2030, a dívida será impagável, nós temos que agir sobre ela agora. E o que é o agir sobre ela, Daphne? É atacar os valores que a Constituição obriga que se invista em saúde e educação todos os anos no Brasil. O argumento deles é, olha, se esses valores continuarem altos assim, e eles só estão altos porque houve o arcabouço fiscal colocando tudo para baixo. Então a ideia deles é que nós precisamos tirar esses valores da Constituição. O ministro Dário Dunningham vem trabalhando isso tremendamente, já fazia isso enquanto assessor do ministro da Economia, agora está fazendo isso de forma escancarada. A população olha para isso, Daphne, e diz assim, gente, se vocês todos vão ser hipócritas, né? Se o senador, ex-chefe do governo, vai dizer que não tem nada demais em toda aquela coisa que nós estamos vendo, se o STF vai dizer que não tem nada demais nessa quantidade de penduricalhos, se todo mundo vai ser hipócrita, então a violência é a resposta, Daphne. Aí o que acontece? As pessoas acabam aderindo ao fascismo. Porque o fascismo vai lá e diz assim, nós vamos acabar com tudo que está aí. E é isso que a população está começando a ficar indignada. Porque é todo mundo mentindo e todo mundo usando dessa hipocrisia e todo mundo não vendo problema nenhum, enquanto na parte de baixo da sociedade, eu, você, e confesso, eu e você ainda menos, mas tem muito trabalhador que está vivendo no 6.1 sem conseguir respirar direito para poder pagar suas próprias contas e sustentar toda essa relação aí em cima, sem que essas grandes elites dirigentes, sejam de direita, sejam de esquerda, tenham qualquer consciência para não fazerem esse tipo de absurdo, esse tipo de discurso que estão fazendo. Então, nesse texto, eu digo exatamente isso. Nós estamos empurrando essa população para os braços do fascismo. Quando nós não vemos a hipocrisia estabelecida ali, quer dizer, os discursos se descolam da realidade e sobra apenas a violência como arma para essa população indignada. E aí é óbvio que essa população vai ser utilizada pela extrema-direita contra as instituições. Aliás, não sei se você viu, Daphne, ontem à noite tá rolando um cacaca no ventilador aí nas redes de forma absurda, né? Primeiro, liberaram a tal da conversa da esposa do Moraes, entregando o contrato para o Vorcaro, tem um print nas redes da conversa dela, pessoalmente mandando para lá, o que já vai complicar para caramba. E aí, naquele mesma confusão ali, entre meia-noite e 2 da manhã, liberaram uma conversa entre o Vorcaro e a coluna do Léo Dias, passando pela jornalista, acho que do Globo, Malu Gaspar. Malu Gaspar,
de que havia um contrato de 120 mil reais né, naquela situação ali para utilizar os serviços de comunicação do Léo Dias. Ou seja, está todo mundo colocando as coisas no ventilador para dizer o seguinte: estava rolando dinheiro para um monte de gente e, no final das contas, isso tudo é interesse político. E aí, Daphne, é que você vê o meu texto falando exatamente isso. Quando isso tudo acontece e todo mundo finge que é normal, porque cada um usa a hipocrisia para se defender, a violência começa a se tornar uma resposta. A população fica indignada com absolutamente tudo. Nós que somos de esquerda já estamos em processo com essa situação. Imagina o cara que acha que a mulher tem que continuar na cozinha, que o negro que tem que continuar submetido aos piores trabalhos que nós temos na sociedade, que a polícia tem que bater em todo mundo e que o seu celular é a coisa mais importante que existe na face da terra. Esse cara, ele vai votar em qualquer coisa que diga e que prometa que vai acabar com o que está aí. E aí o fascismo ganha espaço. É verdade. Ô, Fernando Horta, deixa eu agradecer aqui a Júnia, nossa querida internauta que está sempre aqui conosco. Ô, Júnia, vou te pedir para mandar um e-mail para o contato@brasil247.com.br e pedir para direcionar lá para a Ilde, tá? Assim, de cabeça não tem um e-mail da Ilde, não. Mas contato@brasil247.com.br é sempre o caminho para falar com qualquer um de nós aqui. É isso, né? Então, na verdade, o povo fica ali, digamos assim, revoltado com a hipocrisia dessas elites, né? Então, se ninguém muda, né? Nem a própria esquerda e nem a própria pessoa em quem votamos, em quem votar, né? Mas, diga, Fernando, quer falar mais alguma coisa? Não, é só isso. Esse é o sentido do texto, né? Depois a gente começa a se perguntar: nossa, como é que o fascismo cresce? O fascismo cresce por causa dessas falas do presidente do STF, da desembargadora, que foi lá dizer que os juízes viviam em caráter de miserabilidade, né? E agora, inclusive, tem uma piada que está rolando nas redes, porque os juízes se deram agora direito de creche, né? Então vão receber dinheiro para botar os seus filhinhos na creche, depois para botar os seus filhinhos nas escolas, depois botar os seus filhinhos na universidade e criar uma nova casta que vai se tornar de novo juiz e se reproduzir, e as populações mais pobres têm que pagar por tudo, e aí não consegue fazer isso lá. E aí é muito engraçado porque o pessoal dizendo assim: não, as juízas não podem receber esses valores de creche, porque senão vai incentivar as juízas a fazerem mais filhos para ganharem mais auxílio creche. O mesmo argumento que se usa idiotamente contra o Bolsa Família, agora, quando é utilizado contra o andar de cima, você vê o nível de jocosidade do argumento. Mas é isso, Daphne, as pessoas estão começando a ficar indignadas porque você dizer que um juiz precisa disso porque não consegue pagar esses custos, enquanto que nós, trabalhadores, e eu ainda ganho mais de um salário mínimo, mas tem gente que está tentando se sustentar e pagar tudo isso com um salário mínimo aí embaixo. E aí, assim, gente, quando isso acontece, as pessoas perdem a noção e a calma, porque estão chamando todo mundo de burro, todo mundo de estúpido e ficando com salários e ficando com seus direitos intocados. O Luiz Piscinato disse aqui: já é uma casta. E agradecer ao Celso Trancoso. O Alcolumbre mandou na volta a gente... Exato, é isso que ele está fazendo. Não, e ainda fazendo parecer que é amigo dos trabalhadores, porque ele fez isso dizendo assim: não, é para proteger os trabalhadores. Não é, gente. O governo quer que se vote isso antes da eleição, para pressionar deputados e senadores a não terem os votos se fizerem o voto contra os trabalhadores. Se a gente permitir essa manobra do Alcolumbre, não vai sair votação depois. Porque depois de eleito, gente, os nossos políticos vão voltar para os bolsos dos seus patrocinadores, que é a classe dirigente, e nada vai mudar. Exatamente. E deixa eu mandar um beijinho aqui para a Aparecida Teodoro, que disse que está com ciúme, porque ela também está sempre aqui com a gente. Todos vocês estão sempre aqui com a gente. Eu conheço o nomezinho de vocês, tá? Já sei quem é que está aqui sempre, quem não... E quem aparece de vez em quando. Vou passar a lista de chamada aqui. Ô, Horta, para a gente finalizar, só esperando aqui. Ô, Edu, abre aí sua câmera para eu poder puxar você, mas enquanto o Edu não chega, Trump ganhou mais de 1 bilhão em criptomoedas desde que assumiu o seu segundo mandato. Você falava assim, a hipocrisia da elite. Eu só pensava no Trump. Quem nunca, Daphne? Só um pouquinho. Vai criticar o Trump agora? Quem de nós nunca ganhou 1 bilhão com cripto? Tomando decisões, porque o mais importante é ver como ele ganhou isso. Você percebeu? Ele ia invadir o Irã. 24 horas antes, ele e seus familiares compravam ações das empresas de petróleo ao preço que fosse.
Era uma coisa impressionante. Chegavam lá com centenas de milhares de dólares e pá, eu quero comprar essas ações. E o mercado dizia, ué, mas por quê? As empresas não estão subindo, essas ações estão inclusive caras. Aí eles compravam e logo em seguida, Daphne, o cara invadia e aí as ações iam lá em cima, estouravam. Aí ele vai negociar um cessar-fogo, né? Então, antes dele negociar um cessar-fogo, ele, Trump e os filhos dele vendiam as ações, Daphne. Vendiam lá em cima. Aí, pá, vendia as ações, negociava o cessar-fogo, as ações caíam, porque daí, né, vai voltar tudo ao normal, agora a gente vai poder produzir. E aí eles realizavam esse lucro absurdo. Dali a mais 2 dias, ele voltava a atacar o Estreito, porque ele fez isso umas 10 vezes. E adivinha o que acontecia antes dele atacar o Estreito? Eles compravam as ações de novo. E aí ele fazendo tudo isso, ele lucrou 1,4 bilhão. Porra, Daphne, vai questionar isso. Esse homem é um gênio, como o pessoal do neoliberalismo gosta de dizer, né? Todo o bilionário é um gênio. Nunca é um bandido com informações especiais, ou nunca é um cara que teve uma sorte na vida. Ele é sempre um gênio, e aí tem gente que paga curso para tentar aprender a fazer isso, gasta uma fortuna. E o Trump ainda vai fazer essa situação, vai abrir cursos, vai mostrar como pode se enriquecer sendo presidente dos Estados Unidos. É um escândalo. Nos Estados Unidos, a hipocrisia funciona como aqui. E é por isso que lá o fascismo também está campeando, porque quando as populações começam a perceber que tudo no andar de cima é feito para preservar os interesses deles e para organizar as situações deles, então elas se revoltam aqui embaixo. Antigamente, Daphne, a gente conseguia canalizar essa revolta para a famosa Revolução Comunista, né? Aquela que os caras morrem de medo aqui no Brasil e que nunca aconteceu. Mas já aconteceu em outros lugares. Agora não. Agora é tudo para essa estrutura fascista. E a gente tem que ficar feliz se a gente conseguir manter essa estrutura democrática privilegiada, né? É isso que algumas pessoas da esquerda querem que a candidatura Lula defenda. Defenda que vai manter tudo que está aí, mas manter o que está aí não é suficiente. Ou a gente faz uma ruptura para a transformação, ou o discurso desse reformismo institucionalista do presidente Lula vai ser visto como quase criminoso, porque ele vai defender isso que está aí. E nós não podemos ser simplesmente os caras que mantêm um sistema podre como esse. Nós precisamos oferecer, sim, uma alternativa de Brasil. Já passou da hora para a esquerda voltar a tomar sua bandeira e dizer que pretende transformar o mundo. Muito bom, Fernando Horta. Muito obrigada, viu? Um beijo para você. Obrigado, Daphne. Eu queria ter trazido notícias boas, mas eu vi que todo mundo ficou chateado, né? Aquela coisa, Fernando vai trazer boas coisas. Deu uma almofada de ânimo. Vamos lutar, gente. Beijo.